Naquele tempo, algumas pessoas chegaram a Jesus levando notícias sobre os galileus que Pilatos mandou matar enquanto ofereciam sacrifícios. Jesus respondeu-lhes: Vocês acham que os galileus que morreram dessa forma eram mais pecadores do que os outros galileus? Pois eu lhes digo, de modo algum. Mas se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros moradores de Jerusalém? Pois eu lhes digo, de modo algum. Mas se vocês não se converterem, morrerão todos do mesmo modo. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Certo dia, ele foi até a figueira buscar figos e não encontrou nada. Então chamou o agricultor e lhe disse: Há 3 anos eu venho a esta figueira buscar figos e não encontro nada. Corte-a, porque ela fica aí só esgotando a terra. Mas o agricultor lhe disse: Senhor, deixe a figueira só mais este ano. Eu irei cavar em volta dela. Irei pôr adubo. Pode ser que no futuro ela venha a dar frutos. Se ela não der frutos, então será cortada. Estimados telespectadores, queridos irmãos e irmãs, estamos outra vez aqui reunidos para meditar a Palavra de Deus. De modo especial, fazemos essa reflexão dominical sobre o Evangelho. O Evangelho que nos ilumina, nos ajuda e nos dá a interpretação correta daquilo que queremos compreender sobre a Palavra de Deus. Nós estamos no tempo da Quaresma. É um tempo oportuno, propício, para fazermos um caminho de arrependimento, de conversão, de mudança da nossa vida. O Evangelho de hoje nos fala alguma coisa a respeito disso. Nele, Jesus insiste 2 vezes: se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Partindo dos exemplos que os discípulos estavam dando de pessoas que haviam sido mortas, seja pelo Império Romano, seja por outras razões. E Jesus então diz que este fim humano, material, físico, não é o fim de tudo. A morte para nós é mais do que apenas ser sepultado no final da vida. Nós cremos na ressurreição, cremos que iremos ressuscitar. Portanto, a sepultura não é o último lugar para nós. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Por isso, nós temos que estar preocupados se estamos prontos para viver esta promessa da vida eterna e para depois acolhê-la na nossa existência, para sermos eternamente gratos a Deus. O Evangelho nos apresenta estas 2 palavras fortes de Jesus. Se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. A conversão faz parte da existência de nós que cremos. Nós fomos batizados, libertos de todo pecado, pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Fomos colocados numa situação diferente daquela antes da vinda de Cristo.
Não temos mais entre nós e Deus um abismo que nos separe. Não temos mais aquela distância que havia. Jesus Cristo veio fazer essa ponte para termos a possibilidade do encontro com Deus. E é isso que nós buscamos fazer no dia a dia da nossa existência. Contudo, nós somos levados a procurar outros caminhos. Queremos, às vezes, nos encontrar com Deus, mas as circunstâncias, os ambientes, os momentos, as propostas do dia a dia quase sempre nos tiram desse caminho de encontro com Deus. Nós precisamos nos esforçar para, buscando a Deus, encontrá-lo, reconhecê-lo, estar com Ele, compreender a sua vontade e pôr em prática esta sua vontade. A penitência que nós podemos fazer é exatamente para nos recordar de que o caminho da conversão não é feito apenas da boa vontade. O caminho da conversão é exigente. Nós precisamos nos transformar, mudar o nosso comportamento, o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, para nos voltarmos cada vez mais para Deus. O caminho da conversão, da retomada do caminho para Deus, do iniciar de novo aquele caminho de felicidade, de paz que recebemos no dia do batismo, é exigente porque pede de nós não apenas a conversão pessoal, mas que nos comprometamos com os irmãos e irmãs que vivem conosco no dia a dia. Esse compromisso não é assumir a vida do irmão, mas é ser solidário, é estar próximo, ser com ele caminhantes neste mundo. Ser com aquele nosso irmão, homem ou mulher, que participa desta busca de Deus. Então, nós podemos nos ajudar no caminho da conversão. A penitência que nós podemos, então, praticar, ela vem nos ajudar, nos fortalecer. Se nós praticamos um ato de caridade, se nós damos esmola, se nós colocamos-nos diante de Deus através da oração, se fazemos algum gesto, ou um jejum, uma abstinência de um alimento, tudo isso tem a ver com o caminho de conversão que estamos fazendo. A penitência diária ou periódica que nós podemos realizar, ela então serve para, de modo pedagógico, recordar o caminho onde nós estamos. Se nos propomos chegar até Deus, compreender a sua vontade, compreender o seu projeto, nós devemos tomar atitudes em direção a esse projeto. Decidir que a nossa vida vai ser expressão desse projeto. E aí então que a penitência pode nos ajudar. Nós olhamos a realidade, olhamos os acontecimentos, olhamos tudo aquilo que está ao nosso lado, ao nosso redor. Todas as propostas que nos são feitas pela sociedade, pelas pessoas, pelos conglomerados, por aquilo que quer vantagens e interesses na sociedade. Nós recebemos todas essas propostas. Mas nós podemos decidir. Nós não vamos aceitar essa proposta, seja qual for, que vá contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus. Por isso, nós temos que nos controlar, temos que ser donos de nós mesmos, temos que tomar nas mãos o caminho que estamos fazendo. Se nós nos deixarmos envolver por aquilo que a sociedade, o mundo, o dia a dia, as facilidades nos apresentam, nós podemos nos desviar do caminho para chegar até Deus. Nós não queremos nos desviar desse caminho, nós queremos segui-lo, queremos fielmente segui-lo. Por isso, a oração que é proposta a todos nós no tempo da Quaresma, nós podemos fazer com que ela seja mais intensa no nosso dia a dia. Mas intensa no sentido não da quantidade da oração, mas da profundidade, daquele momento de encontro pessoal com o Senhor e dessa entrega total a Ele,
na oração. Quando rezamos, nós utilizamos uma outra linguagem, que não é a linguagem humana. Para rezar diante de Deus, nós não precisamos falar demais, mas nós precisamos ouvir, talvez mais, o que o Senhor tem para nos dizer. Somos convidados também a viver no tempo da Quaresma o jejum, a abstinência, em alguns momentos, como a Igreja nos ensina, abster-se de carne pela sexta-feira da Paixão, na quarta-feira de cinzas, se pudermos às sextas-feiras durante a Quaresma. E isso não é para ficarmos sem alimentação, mas é para controlarmos o nosso desejo, controlarmos a nossa vontade. Controlar no bom sentido, nós somos donos, porque tomamos decisão, nós decidimos, não vamos apenas por impulsos. Um outro aspecto importante desse tempo da Quaresma e que a Igreja nos propõe é a esmola. A esmola não é apenas dar uma quantia, pequena, grande, quanto for, para alguém. É praticar a partilha. Nós podemos partilhar a nossa vida, as coisas que possuímos, o alimento que temos, as posses que temos, tudo isso nós podemos partilhar de várias maneiras. Isso significa nos libertarmos do egoísmo, nos libertarmos do individualismo, nos libertarmos daquele sentimento de que nós somos melhores e estamos acima de todos, nos libertarmos daquela ideia de que nós somos únicos. Nós convivemos com os irmãos e irmãs que passam por muitas necessidades, sofrimentos, angústias, ausências. Partilhar é tomar uma decisão de ser solidário, de ser próximo, de estar junto. As outras coisas vêm por acréscimo, se nós nos decidirmos assim. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma nos ajude, nos fortaleça e inspire em cada um de nós esta vontade, esse desejo de nos encontrarmos com o Senhor e de nos colocarmos de modo firme, decidido, no caminho que o Senhor Jesus Cristo já nos apontou. Que nós sejamos amorosos, misericordiosos e que neste ano santo da misericórdia nós todos possamos, de fato, treinar, exercitar aquilo que o Santo Padre quer para todos nós. Sermos misericordiosos como Deus é misericordioso. Sermos amorosos como Deus é amoroso. Por isso, convido a você, querido irmão, querida irmã, a fazer esta experiência neste período que nos separa da Páscoa. Nos encontremos com o Senhor e Ele nos trará tudo que é paz e felicidade. O rapaz tentava se alimentar com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então ele caiu em si e disse: eu vou embora! Eu vou voltar pro meu pai.